Olá, você chegou à Bíblia Online. Aqui nós partilhamos a Bíblia como um todo. Então se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Quem foi o rei Saul na Bíblia? Saul foi o primeiro rei de Israel. Era filho de Quis e pertencia à tribo de Benjamim. Saul foi escolhido como rei quando os israelitas pediram pela monarquia. A história de Saul na Bíblia está registrada em livro de 1 Samuel, capítulos 9 e 31. O nome Saul significa pedido, do original Saul. Alguns intérpretes sugerem que esse significado transmite o sentido de pedido de Deus. Outros personagens bíblicos também aparecem com esse mesmo nome. Por exemplo, um rei de Edom, 1 Crônicas 1, 48, 49, em Gênesis 36, 37. O filho de Simeão e de uma mulher cananeia, Gênesis 46, 10. Um descendente de Coate, também chamado de Joel, 1 Crônicas 6, 24. Além desses, Saul também era o nome judaico de Paulo de Tarso, embora em português esse nome apareça na forma de Saulo. A história de Saul. Saul aparece na narrativa bíblica como um jovem camponês da cidade de Gibeá. Ele é descrito como um homem de físico imponente, o mais famoso entre os israelitas. 1 Samuel 9, 2. A sequência da narrativa bíblica sobre a história de Saul mostra que ele era valente e muito corajoso. Na época em que Saul vivia, o povo de Israel era liderado pelo profeta Samuel, o último dos juízes de Israel. Samuel já havia envelhecido e, combinado às frequentes ameaças de nações vizinhas, especialmente dos filisteus, os israelitas começaram a pedir por um rei. Eles desejavam ter um líder guerreiro que, segundo eles, pudesse livrá-los de qualquer investida inimiga. Quando os israelitas desejaram e pediram por um rei, eles rejeitaram a liderança divina através do ministério de Samuel. É verdade que antes de Saul já estavam nos planos de Deus conceder um rei a Israel. Gênesis 17, 16. Por esse motivo, a lei de Moisés já trazia a regulamentação da futura monarquia em Israel. Deuteronômio 17, 14 e 20. Tudo isso significa que a presença de um rei em Israel não era algo incompatível com a liderança divina. No entanto, o rei deveria ser um corregente de Deus diante do povo. Todo o problema, no entanto, se deu porque os israelitas não quiseram esperar que Deus instruísse a monarquia em seu devido tempo. Eles queriam um rei que satisfizesse suas expectativas humanas por não confiarem na providência do Senhor. Então Deus instruiu Samuel a conceder um rei ao povo. Samuel ainda advertiu os israelitas acerca das implicações de ter um rei de modo importuno, mas eles se recusaram a ouvir. Foi assim que Deus ordenou que Samuel ungisse Saul como rei. Sob esse aspecto, Saul era o tipo de pessoa que atendia exatamente às expectativas do povo. O reinado de Saul. A Bíblia diz que Saul estava procurando algumas jumentas de seu pai que haviam se desgarrado quando se encontrou com Samuel. O profeta profetizou que Saul seria o rei e ungiu secretamente na terra de Zuf. Mais tarde, Samuel confirmou a escolha de Saul como rei, o apresentando publicamente ao povo em Mispa. 1 Samuel 9, do 1 ao 10. Tão logo o rei Saul já mostrou toda a sua habilidade como líder e valoroso guerreiro. Quando o rei de Amon, Naás, sitiou Jabes de Gileade, Saul liderou um exército que destruiu os amonitas. Essa campanha militar impressionou o povo e os israelitas celebraram o reinado de Saul em Gilgal. 1 Samuel
11. O rei Saul teve que lutar contra vários inimigos do povo de Deus, praticamente durante todo o seu reinado. O principal deles, sem dúvida, era os filisteus. Foi numa das batalhas contra os filisteus que Davi matou o gigante Golias. 1 Samuel 17:4. Israel conquistou muitas vitórias sobre o reinado de Saul, porém seus erros foram suficientemente graves para manchar drasticamente seu governo. Os erros do rei Saul. De acordo com a narrativa bíblica, é possível mencionar 3 grandes erros cometidos pelo rei Saul. Em primeiro lugar, o rei Saul tentou usurpar o ofício sacerdotal. Antes da batalha contra os filisteus, Saul se mostrou impaciente e ofereceu sacrifício em Gilgal. Quando Samuel chegou até ele, o rei Saul escutou a primeira profecia de que havia sido rejeitado por Deus como rei e que o Senhor já estava providenciando um homem segundo o seu coração. Samuel 13, 7-14. Em segundo lugar, o rei Saul desobedeceu mais uma vez ao Senhor, quando desprezou a ordem divina para destruir todos os amalequitas. Saul resolveu poupar o rei Agag, bem como o melhor dos animais daquele povo conquistado. Naquela ocasião, mais uma vez o rei Saul escutou a repreensão e reprovação de Deus através do profeta Samuel. Foi nesse episódio que Samuel proferiu as conhecidas palavras: "Eis que é melhor obedecer do que sacrificar." 1 Samuel 15, 22-23. O fato de o rei Saul ter poupado o rei amalequita, contrariando a ordem de Deus, contrasta com o caso em que ele iria executar seu próprio filho, Jonatas, quando, por ignorância, o rapaz desobedeceu a uma ordem sua. Após esse incidente envolvendo os amalequitas, Samuel se afastou completamente de Saul. Logo depois, o profeta ungiu Davi como sucessor de Saul no trono de Israel, cumprido a ordem do Senhor. Em terceiro lugar, o rei Saul confirmou sua terrível condição iníqua quando procurou a ajuda de uma feiticeira em Endor, pedindo-lhe que lhe trouxesse o espírito de Samuel dos mortos. Ele estava desesperado e procurava alguma mensagem de esperança antes de sua batalha. É muito discutido entre os estudiosos o que realmente aconteceu naquela ocasião. Seja como for, Saul, pela terceira vez, teve de escutar que seu reino havia chegado ao fim, que sua morte estava próxima e que naquela altura Davi já era seu sucessor oficial. 1 Samuel 28:19. A morte do rei Saul. O final do reinado do rei Saul foi trágico e melancólico. Cada vez mais, ele foi se afastando do Senhor. Inclusive, ele foi perdendo suas características, tornando-se um homem depressivo, medroso e perturbado. 1 Samuel 16:14, 19:9. Alguns intérpretes consideram possível que Saul até tenha se tornado um tipo de doente mental, com episódios de esquizofrenia. 1 Samuel 16:19. A Bíblia diz que um espírito mau da parte do Senhor atormentava Saul. Davi até serviu para acalmá-lo tocando sua harpa. 1 Samuel 16:23. Mas Saul também perseguiu ferozmente a Davi, impulsionado por ciúme mortal. 1 Samuel 18:20. Saul chegou a executar uma linhagem inteira de sacerdotes em Nob, por Aimeleque ter ajudado Davi. 1 Samuel 21:22. Davi teve a oportunidade de matar Saul 2 vezes, mas poupou-lhe a sua vida, afirmando que não podia tocar no ungido do Senhor. 1 Samuel 24:26. Mas finalmente o reinado e a vida de Saul chegaram ao fim em uma desastrosa batalha contra velhos inimigos filisteus. No Monte Gilboa, ele e 3 de seus filhos morreram, entre eles Jonatas, amigo de Davi. Temendo ser capturado pelo exército adversário, Saul lançou-se sobre sua própria espada.
No outro dia, quando os filisteus começaram a recolher os despojos dos mortos no campo de batalha, encontraram o corpo de Saul. Então, eles cortaram sua cabeça, penduraram seu corpo no muro de Bet-san para a vergonha pública e levaram suas armas para o templo de Dagon, em Astarote. 1 Samuel 31. Depois, num ato de bravura, os homens de Jabes Gileade resgataram os corpos de Saul e seus filhos. Depois de queimá-los, eles recolheram seus ossos e os sepultaram debaixo de um arvoredo em Jabes. 1 Samuel 31:12. Apesar de tudo, o rei Davi sentiu profundamente a morte de Saul e de Jonatas. 2 Samuel 1:17-27. Essa é a história de Saul, segundo a Bíblia. E você se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho para não perder nenhum dos nossos vídeos. Deus abençoe você, a sua família e até o próximo vídeo.